Fala, investidores anarquistas! No vídeo de hoje vou falar o porquê que você só tem um ano para comprar Bitcoin, pois o Bitcoin irá bater 100 mil dólares e eu vou mostrar nesse vídeo através de uma análise gráfica. Temos aqui o modelo Stock to Flow, que o seu criador se chama Plan B. É um artigo, na verdade, completo, que depois eu deixo na descrição, porém vou falar apenas do gráfico aqui no momento. Ele é muito simples, para quem não conhece, modelo Stock to Flow significa a relação entre estoque e fluxo, né, do Bitcoin. O estoque, na verdade, é a quantidade aí de Bitcoins totais, né? E o fluxo é a quantidade de Bitcoins criado ao ano, né? Então, essa linha avermelhada que nós temos aqui no centro do gráfico é o modelo do estoque fluxo, né? E o gráfico colorido é o preço do Bitcoin em mapa de calor. Então, quanto mais próximo do azul roxo, que é o zero, significa que está próximo do halving. Quando está vermelho, é um dia depois o halving. Então, você percebe que temos aqui umas linhas pontilhadas na vertical e temos quatro aqui nesse gráfico. Então, essas linhas pontilhadas são exatamente o halving. Para quem não sabe, o halving aí é quando mais ou menos a cada 4 anos é diminuído, né, a recompensa de mineração. Ou seja, a quantidade gerada de Bitcoin cai pela metade, né, e isso influencia o modelo do Stock to Flow, né. Então, qual que é a teoria, né, desse gráfico? É que você vai ter uma menor quantidade de Bitcoins despejados no mercado por dia, por ano, por mês. E a demanda por Bitcoin ela é a mesma ou ela segue aumentando. Logo, você vai ter mais pessoas comprando Bitcoin e um ativo mais escasso. Isso não é deflação, tá, gente? Não pode confundir, tá? É, mas isso daí é um processo desinflacionário. Então não confundam deflação com desinflação, entendeu? É uma diminuição da inflação do Bitcoin. Esse é o halving, não é uma deflação. Não confundam. Então, galera, é... agora, o porquê que é interessante, né? Isso daqui. Se a gente entrar para dentro desse gráfico, e explicar, né, como ele é criado, o cálculo que é feito para se chegar, a gente entende algo muito interessante. Então, eu tenho aqui uma tabelinha, né? E o primeiro exemplo é o gold, né, o ouro. Então, assim, ele faz o Plan B, né? Ele faz uma relação com o ouro e, na verdade, com vários minérios. E aí ele cria, né, uma matemática. Então, por exemplo, o ouro, claro que está um pouquinho desatualizado, tá, galera? Mas é só um exemplo. Então, o ouro tem um estoque de 185 mil toneladas de ouro. O fluxo é de 3 mil. Isso dá em média mais ou menos 1,6% ao ano. Então, olha que interessante. O SF, que é o Stock to Flow, né, a relação estoque-fluxo, está em 62, né? Ou seja, significa que ele é muito escasso. Na verdade, o ativo mais escasso, né, de relação estoque-fluxo, que gera uma escassez. E o que é interessante, galera? Se você dobrar a quantidade de ouro produzida no ano, ou seja, 6 mil toneladas, você vai ter aí um supply growth de 3%. Praticamente não iria alterar nada. Então, algo que não vai acontecer, né? A gente está supondo, dobrar a produção do ouro. Digamos que caiu um meteoro na Terra e esse meteoro estava cheio de ouro. Nesse ano a gente dobrou a quantidade de ouro produzida. Mesmo assim, não iria afetar assim, significativamente a quantidade, né, de ouro, né, porque temos um estoque parado de ouro e isso demonstra por que o ouro também tem valor. E essa relação ele faz com o Bitcoin. Então temos aqui a prata, por exemplo, que tem um stock to flow de 22, né? Mas ela tem aí um fluxo maior, né, de negociação. E o Bitcoin ele se encontra entre o ouro e a prata, aqui no meio. O stock to flow do Bitcoin está em 55 no momento, né? E aí o que é interessante é que ele relaciona o stock to flow, né, o fluxo
ao aumento do preço, galera. Entendeu? E como aqui o próximo halving vai ser no ano que vem, maio de 2024, por isso que eu digo para vocês que vocês só têm um ano para comprar Bitcoin, porque depois desse halving, historicamente, o pós-halving é sempre uma valorização bem interessante aí do preço. Então, se nós vermos aqui anteriormente, o primeiro halving, ó, uma valorização de 100%, no segundo halving tivemos uma valorização. Olha como essa linha, galera, do Stock to Flow já estava desenhada há muito tempo atrás, antes do preço estar aqui, né, como está aqui no momento. Então, se o preço do Bitcoin for seguir o modelo Stock to Flow, até 2025 o preço estará em mais de 100 mil dólares, galera, né? Porque o próximo halving está muito próximo. Só que, gente, temos que entender algumas coisas, né? Primeiro, ano que vem o halving vai ser lá em maio. Teremos aí uma diminuição da produção de bitcoins totais geradas por dia e anualmente. Logo, o stock to flow vai acontecer algo inédito, galera. O stock to flow do Bitcoin vai para 100, ou seja, vai ser o ativo que tem a maior relação estoque-fluxo, né, do mundo. Então, ano que vem, galera, o Bitcoin vai passar o ouro no modelo stock to flow. Então, isso é muito interessante, né? Só que lembrando, galera, para o preço do Bitcoin chegar a 100 mil dólares, o valor de mercado o valor de mercado do Bitcoin precisa estar por volta de 1,9 trilhões de dólares, né? Então, no momento, estamos com 570 bilhões de dólares. O recorde foi lá em 2021, né, quando o preço alcançou os 65 mil dólares, o Bitcoin bateu o valor de mercado de 1,2 trilhões de dólares. Chegou próximo, né? Ou seja, precisa entrar aí mais de 1 trilhão, né, de dólares no mercado. Então não vai ser algo tão simples e rápido. Só que, galera, é assim que a gente tem que pensar. Da onde vai vir esse dinheiro, né? 1 trilhão de dólares. E aí é a análise que a gente faz nesse vídeo. Então, olha como que é interessante. 43% de todos os dólares foram impressos desde 2020, ou seja, na pandemia, galera, praticamente a quantidade de dinheiro do mundo dobrou, né? Então, a pergunta fica: quando que esse dinheiro criado vai refletir no Bitcoin, né? É, temos o dobro de dinheiro que tínhamos antes de 2020, né? No mundo. Os governos imprimiram muito dinheiro, né? Então, eu tenho aqui também uma relação. Aqui é a base monetária do dólar, né? Então, você percebe que aqui a pandemia, ó, em 2020, praticamente a quantidade de dinheiro dos Estados Unidos aumentou absurdamente, né? E quando que esse dinheiro vai refletir, né, no mundo das criptomoedas, galera? E aí que entra um gráfico inédito, né, do Bitcoin. Isso aqui é exclusivo do canal, né? A gente pegou o preço do Bitcoin, que é a linha preta, né? E colocamos, galera, com a taxa de juros americana. E aí temos um resultado muito interessante, né? Então, por exemplo, quando a taxa de juros americana começa a subir, o preço, galera, do Bitcoin começa a cair. Por que que isso acontece? Quando você aumenta a taxa de juros, né, querendo ou não, força o mercado de renda variável para baixo, porque você está aumentando, né, a recompensa para quem guardar dinheiro em títulos do governo. Infelizmente, galera, por mais que o Bitcoin seja descentralizado, tem influência da taxa de juros, né, do Estado. Não tem jeito, porque é muito forte essa influência. Então, quando o Estado aumenta muito a taxa de juros, muita gente tira dinheiro de risco e coloca em títulos seguros. Então, os caras ganharem 5, 6% ao ano em dólar, eles preferem fazer isso do que arriscar. E aí cai dinheiro, né, é retirado dinheiro do mercado de ações, é retirado dinheiro do mundo cripto. Então, historicamente, uma taxa de juros baixa é bom para o Bitcoin e para o mercado de ações, né?
Historicamente, essa é a análise, né? E esse gráfico prova justamente isso. Então, você percebe que quando a taxa de juros, que são as barras verticais em azul, tá vendo? Ó, a taxa de juros estava em 2%, eles subiram para 2,5%, eles subiram para 2,75% e subiram para 3% e aí por diante. E aí você vê que, ó, o preço do Bitcoin começa a cair. E quando o Bitcoin alcançou o seu nível máximo aqui, nos 65 mil dólares, 60 mil dólares, né, se eu não me engano, as taxas de juros estavam nas mínimas, galera. Olha que interessante, em 0,25% ao ano, ou seja, tinha tanto dinheiro no mercado que as pessoas colocavam dinheiro em risco, mercado de ações, criptomoedas, e o histórico, né, o recorde do preço do Bitcoin foi quando as taxas de juros estavam baixas. E logo quando começa a subir, né, o governo começa a subir novamente as taxas de juros, o Bitcoin começa a cair. Então, olha só como que é uma relação muito interessante. Então, o que que você tem que ficar de olho? O modelo Stock to Flow que eu mostrei para vocês já está ali decidido. O halving vai ser ano que vem. Até lá, vocês vão acompanhando a taxa de juros, né? Que a projeção agora é chegar num teto, galera. A taxa de juros americana está em 5,25%, né? E chegou-se a um teto. Então, quando você percebe aqui, ó, quando chega nesse teto, o preço do Bitcoin ele para de cair. Quando começa a cair de volta, né, as taxas de juros, o mercado começa a subir. E é isso que vocês têm que olhar. Se até o final do ano que vem as taxas começarem a cair, junto com o halving, é a hora de ter uma nova bull run, tá, galera? Então, espero aí que vocês gostem do vídeo. Deixem aí as sugestões de vocês. Se torne um anarquista, conquiste a liberdade financeira de vocês. Para quem gostou, só deixar os comentários aí que depois eu respondo. Um abraço, galera.